É um privilégio estar aqui com vocês nessa noite de domingo. Como a irmã mencionou, a minha mãe e meu padrasto chegaram hoje de manhã. Já levei ele para conhecer a Chapada dos Guimarães, estivemos lá pela manhã, ficamos até umas horas da tarde e voltamos para cá. Aí eu falei, agora vocês vão me acompanhar também lá na igreja, não é mesmo? Estão meio cansados da viagem. A minha irmã mais nova, ela mora fora do Brasil, mas está passando uns dias lá em Rondônia. Ela me disse, tadinhos, Marquinhos, tem que deixar ele descansar. Eu disse, tem a semana toda para descansar? Vamos para a Chapada. Bom, como a irmã mencionou, meu nome é Marcos Procópio. Eu nasci no norte do Paraná, mas me considero do sul do Paraná. 97, minha família toda foi para o estado de Rondônia, Rolim de Moura, e lá eles estão até hoje. Eu nasci no lar adventista. Eu estudei no colégio interno como IACS, que é o Instituto Adventista, Cruzeiro do Sul, na Serra Gaúcha. Estudei no NASP, Engenheiro Coelho. Do NASP eu fui para o Exército, e do Exército eu saí da igreja. Foram 17 anos fora da igreja. Deus tem propósitos em nossas vidas, e nós como cristãos, nós devemos viver uma vida com propósito. Ainda muito jovem, lá no sul do Paraná, da onde eu morava, até a escola mais próxima no sítio, era 10,5 km. E no meio do ano, era impossível pedalar. O frio era intenso, montanhas, ventos. Minha mãe e meu pai então decidiu me mandar para a Serra Gaúcha. Mal sabiam eles que lá na Serra Gaúcha era mais frio que a cidade onde eu estava. E com 14 anos, eu levantava 15 para as 3 da manhã para tirar leite, para pagar os estudos. 2 anos no IACS, foi assim. 2 anos no NASP, Engenheiro Coelho, levantando 15 para as 3 para tirar leite, pagando o estudo. A minha mãe lecionou boa parte da vida dela em escolas adventistas. Lá em Guaíra, no Paraná, a gente era criança ainda. As pessoas não entendiam como a minha mãe, praticamente sozinha, conseguia criar os 4 filhos e mandar os 4 filhos para o colégio interno, como a irmã mencionou, que é natural de Maringá, cidade Canção, segundo nome de Maringá. Mas o fato é que Deus sempre abençoou a minha mãe, e ela conseguiu enviar todos para o colégio interno. Quando eu volto então para a igreja, decidi estudar teologia. Por que eu estou dizendo isso a vocês? Porque quando nós vivemos uma vida com propósito, quando nós nos colocamos nas mãos de Deus, Deus nos leva por caminhos que jamais nós pensamos caminhar ou trilhar. Quando eu decidi voltar para a igreja então e estudar teologia, eu estava no Camporim, em Ji-Paraná. Na época o presidente da Sura, pastor João Peixoto, a minha mãe estava do lado, quando ele falou, Marcos, vai para Costa Rica, América Central. É um pouco menos o tempo, porque você vai estudar cedo, à tarde, à noite, por conta da idade. Mas eu nem sabia onde ficava Costa Rica, muito menos no NADECA, que era a Universidade Adventista de Centro-América. Do primeiro para o segundo dia, eu pensei comigo, eu não vou para Costa Rica, eu vou para Bolívia, para o Acre. No final do segundo dia, nós ficamos 5 dias no acampamento. Eu já estava louco para poder voltar para casa, para descobrir onde era Costa Rica, entrar em contato com as pessoas, porque eu queria estudar teologia. Ou era aquela hora, ou era nunca mais, porque a idade a gente estava avançando. Mas eu cheguei em Costa Rica, um país, uma cultura totalmente diferente da nossa, um país com língua diferente da nossa, e eu tive o privilégio de estar fazendo semanas de oração. Colômbia, Panamá, Costa Rica, Nicarágua, Honduras, El Salvador, Guatemala. Partes da minha teologia eu fiz na Espanha. Tive o privilégio de andar em alguns países da Europa, África. Eu publiquei um livro com o título do Arado de Bois para as universidades. Houve um tempo que a minha mãe dizia, filho, você precisa estudar, você precisa fazer uma faculdade. Esse ano de 2023 iniciei minha 7ª faculdade, e minha mãe disse, filho, agora você precisa parar, você precisa trabalhar e ganhar dinheiro, para de estudar. Eu publiquei um livro com o título do Arado de Bois para as universidades, e ali eu conto toda a minha trajetória. Hoje eu trabalho também no ramo imobiliário. A minha casa e o escritório
é exatamente no fundo da Sorpan, ali, a 300 metros da escola, ou da igreja adventista, de ambos, né? A escola e a igreja são juntos. Mas hoje nós temos um tema específico que eu quero compartilhar com vocês. Vamos ler Lucas 5, de 1 a 11. Vamos ler esses 11 versículos para que a gente possa destrinchar eles ao longo do sermão, que não vai demorar muito, no máximo 28 minutos. Lucas 5, de 1 a 11. Assim como estamos, uma vez mais, vamos falar com Deus. Querido Deus, muito obrigado pelas bênçãos concedidas a cada um de nós até o presente momento. Amém. Obrigado por permitir que nessa noite de domingo pudéssemos estar aqui no Teu santo templo e juntos louvarmos e agradecer o Teu santo nome. Amém. A Bíblia nos ensina em Salmo 150, versículo 6, todo ser que respira, louve ao Senhor. Amém. E aqui estamos para louvá-lo. Capacite-me, Senhor, para que eu possa falar não de mim mesmo, para que eu possa falar inspirado pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos lá, Lucas 5, de 1 a 11 diz o seguinte: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Jesus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque tu está dizendo, vamos lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-lo. E vieram encher ambos os barcos a ponto de quase começar a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, filho de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo ali e o seguiram. Jesus, quando ele esteve na terra, ele ia por todos os lugares, pregando, aconselhando, curando, ressuscitando pessoas. Mas aquela região do lago de Genezaré, que é o mesmo mar da Galileia, ou lago de Tiberíades, ambos são o mesmo lago, era o lugar que Jesus mais gostava de estar. Ali passava pessoas de todas as partes daquela região, daquele país e de outros países também, passava por ali. Jesus atravessava o barco muitas das vezes e ia do outro lado das margens daquele rio, que era 22 quilômetros, às vezes caminhando, às vezes pelo barco. Nós estamos conduzindo o nosso barco rumo ao porto seguro. Como está a nossa vida hoje em dia? Nós estamos vivendo uma vida com propósito? Mas naquele momento, aqueles homens simples, iletrados, pescadores, eles estavam sentindo-se fracassados. A Bíblia menciona que eles pescaram a noite toda. A pergunta que eu te faço nesse momento é: qual o significado da palavra fracasso para você? O que significa fracassado? Se perguntarmos para um engenheiro, o significado de fracassar talvez é ele construir um prédio e ele ruir, ele abrir as paredes de cima a baixo. Se perguntarmos a um centroavante, um jogador de futebol, o que é fracasso, talvez é jogar uma semana, um mês, sequer fazer um gol. Eles eram experientes,
talentosos e capacitados. Conhecia todo tipo de estratégias de pescaria, pois, aliás, era desse trabalho, da pescaria, que eles se alimentavam, que eles sustentavam suas famílias. Mas vemos nesta passagem que trabalharam a noite toda, lutaram a noite inteira, precisavam de pagar as contas, mas nada apanharam. Imagine naquele momento, pela manhã, eles lavando suas redes, esgotados fisicamente, talvez emocionalmente, porque precisavam de vender os peixes, precisavam de pagar suas contas. Imagine se você, após um longo dia de trabalho, saber que o ganho era zero. Mas toda esta situação pode ser revertida quando nós nos colocamos nas mãos de Deus, quando nós estamos no barco, da qual Jesus é o nosso capitão. Nós estamos num barco à deriva neste mundo, nós estamos rumo ao porto seguro, estamos quase chegando, mas às vezes vêm as tempestades da vida. No entanto, o fracasso pode se tornar um degrau para o sucesso. Você pode tropeçar muitas e muitas vezes. Se tropeçou 20, levante 21 vezes. Um incidente na vida de Pedro ilustra muito bem essa verdade extraordinária. Eu entendo que há momentos na vida que até as pessoas, os melhores, fracassaram. Moisés, Abraão, Jacó, Salomão, Davi, José do Egito, Sansão. Eu poderia falar de Moisés, de Abraão, de Jacó, de todos eles. Vocês têm a ideia da força que Sansão tinha? A Bíblia menciona que ele era nazireu. Simbolicamente a força estava em seus cabelos, porque Jesus disse aos pais, o anjo disse: olha, ele nunca poderá cortar os cabelos. Tinha um significado, mas teve um momento que prenderam ele numa cidade. As muralhas de antigamente eram impossíveis de passar. Havia cidade que eles passavam 2 anos e meio, 3 anos sitiado aquela cidade, até que se esgotasse tudo o que havia dentro daquela cidade. Aí então eles tomavam a cidade. Mas Sansão não quis esperar. Ele simplesmente pegou as portas daquela cidade, colocou em seus ombros e levou para fora. O que Sansão pensava em fazer, ele conseguia, porque não era a força dele, era Deus que fazia a força por ele. Talvez, se você me perguntar, Marcos, qual é a força ou o poder de um anjo de Deus, eu não posso dizer para você, mas uma coisa eu te digo. Em 2 de Reis capítulo 19 diz que um anjo de Deus, não sei se era o mais fraco, o mais forte ou o mediano, ou se existe força entre eles, um mais, um menos, mas a Bíblia menciona que uma noite, um anjo de Deus destruiu 185.000 soldados assírios. Nós estamos aqui nesta igreja hoje sentados, ouvindo a palavra de Deus. Alguns países já não têm mais essa liberdade e vai cada vez fechando as portas. Ao nosso lado, neste momento, tem um anjo. Desde o momento que você nasceu, desde o momento que nós nascemos, até o último dia que nós respirarmos, se Jesus não voltar, haverá um anjo do nosso lado. Ellen White menciona em seus escritos que lá no túmulo de Guilherme Miller, desde o dia que ele faleceu até a volta de Jesus, do túmulo de Guilherme Miller, tem um anjo de Deus. Ellen White diz que Jesus virá pela constelação de Órions, Jesus virá pela nebulosa de Órions. Se nós pudéssemos viajar hoje à velocidade da luz a 300.000 km por segundo, 300.000 km por segundo, se pudéssemos viajar hoje a essa velocidade, daqui até a nebulosa de Órions, a 300.000 km por segundo, isso são dados atualizados dos cientistas. Eles estão estudando, muitas das vezes não creem em Deus, mas eles estudam, eles fazem cálculo, eles estudam matemática para chegar a esse valor, a esse coeficiente.
Eles dizem que se nós pudéssemos viajar hoje à velocidade da luz, a 300 mil quilômetros por segundo, levaríamos 1.600 anos até a nebulosa de Órions. Semana passada, no meu Facebook, eu compartilhei. Eu pego pelo G1, pelo site da Globo aí, eu compartilhei 2 matérias especiais sobre outros planetas. De um deles diz que é possível novos 40 planetas, das quais eles nunca haviam visto. O que João capítulo 1 fala sobre outros planetas? Você sabe qual é o tamanho do Sol em comparação ao planeta Terra? Para que nós possamos compreender o tema de hoje, o Sol é 1 bilhão e 300 milhões de vezes maior que a Terra. E nós só temos um Sol no universo. Segundo a astronomia agora, dados atualizados, a maior estrela já descoberta pelo homem, da constelação Scotum, a estrela Scott, ela é 5 bilhões de vezes maior que o Sol. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou falando de um homem que falou assim: a partir de agora vocês serão pescadores de homens, não de peixes. E cada um de nós temos esta missão. Jesus disse: ide e pregai o evangelho. Não é o pastor da nossa igreja, não é somente os líderes da nossa igreja, é cada um de nós fazermos novos conversos, novos discípulos. No dia seguinte, os discípulos lavavam as redes na praia, sentindo-se cansados e desanimados. Naquele momento, Jesus se aproximou deles e disse: Pedro, eu gostaria de usar o seu barco. Repito, quem sabe bravos, cansados, não pescaram nada, e agora vem um homem e pede um barco emprestado. Hoje eu estou falando a um grupo de pessoas e estou usando o microfone. Lembra que a Bíblia fala no começo, quando nós começamos a ler, que a multidão apertava Jesus. De dia e de noite, muitas pessoas trabalhavam de dia, então elas não podiam sair dos seus trabalhos. Então elas trabalhavam de dia e à noite elas procuravam a Jesus, porque elas queriam abraçar a Jesus. Os pais queriam levar os filhos para que sentassem no colo de Jesus, para que pudesse ser abençoado por Jesus. É o que acontecia naquele período, naquele momento. Nesse inteirinho, Simão deixou Jesus entrar no barco. E muitas das vezes, quando as pessoas apertavam Jesus, nesse caso especial, Jesus pediu para entrar no barco. Ele se afastou um pouco para sentar e falar com as pessoas. Em outros casos, a multidão era tanta que era impossível de ouvir, se fazia necessário haver um silêncio muito grande, e muitas das vezes ele saía fora das margens, falava no barco, a voz de Jesus reverberava nas águas, e ela chegava num tom mais forte para que aquelas pessoas pudessem ouvir. Jesus estava ali às margens do largo de Genezaré, e ele estava falando com as pessoas naquele momento. Após terminar a sua mensagem, então Jesus disse aos seus discípulos, aqueles pescadores, que logo em seguida passariam a ser seguidores de Jesus: vamos pescar, vamos para águas mais profundas. Também disse aos outros: lancem as redes à pesca. Passaram a noite inteira pescando, não havia pescado nada. Agora um homem, que talvez na cabeça de alguns era um entusiasta, ele pregava como ninguém era eloquente para pregar, mas talvez não entendesse de pesca. Poderia passar na cabeça daquelas pessoas, daqueles pescadores, mas eles estavam falando com o Criador do Universo. Mas que história pode nos ensinar essa história sobre o fracasso? Jesus nunca realiza um milagre sem um propósito. Ele sempre utilizou os seus milagres para ilustrar princípios. Jesus sempre usava das coisas que havia no momento. Ele se utilizava para poder passar a mensagem. Há momentos em que você dá o melhor de si e ainda fica longe do alvo. Às vezes nós estudamos tanto no segundo grau, precisamos de tirar um 10 porque já tiramos um 3 lá atrás. Você estuda e você não consegue tirar aquela nota tão precisada, né? De repente, reprovar de ano, como é terrível. Os discípulos haviam trabalhado a noite inteira sem apanhar nada. Estavam cabisbaixos. Mais tarde, porém, eles pescaram
10 minutos de pesca, e foi o suficiente para pegar o que eles não haviam passado a noite inteira pescando e não pegaram nada. E podemos ver aqui na história do sermão, se Jesus está no barco, ou poderia ser a pesca maravilhosa, não é mesmo? Porque a pesca foi abundante. Gritaram, pediram socorro, e quando eles tiraram as redes para colocar dentro do barco, há passagens bíblicas que diz que as redes se rompiam de tanto peixes que havia. A melhor pesca da vida deles. Antes de mais nada, nós precisamos entender o propósito de Deus, e que Deus está interessado em nosso sucesso, no seu sucesso. Ele não deseja que você seja um fracassado. Você não pode levantar pela manhã e você ler algumas frases no Facebook e as pessoas escrevem: hoje Deus vai te abençoar de uma tal maneira que você nunca vai se esquecer. Deus dá a você sabedoria, inteligência, forças para lutar. Não vai ser da noite para o dia que Deus vai te dar um carro sem você trabalhar. A igreja adventista do sétimo dia não prega a teologia da prosperidade, mas nós sabemos que com nossos esforços, vivendo uma vida com propósito e comunhão com Deus, Deus vai nos abençoando de tal maneira que nós vamos crescer tanto que nós vamos poder abençoar outras pessoas, porque as bênçãos que Deus derrama sobre nós, nós devemos repartir com outras pessoas. Lucas 5, versículo 3 nos ensina que nós devemos querer a presença de Deus em nossas vidas. A presença de Cristo faz uma grande diferença. Dessa vez os discípulos não estavam pescando sozinhos, Jesus estava com eles. Em outras palavras, Jesus precisa estar no seu barco, Jesus precisa estar na sua casa, no seu trabalho. E Jesus está dizendo: filho, eis que estou à porta e bato. Não se esqueçam, Jesus não usa marretas, Jesus não usa pé de cabras, Ele simplesmente bate. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta da sua casa, se você abrir, se você fazer propósito com Deus, de caminhar com Deus, levanta pela manhã, faz uma oração, agradece pela boa noite de repouso, agradece pelo lar, pela família, pelo carro, agradece por tudo que você tem, quer seja muito ou pouco. Na vida de Simão, o barco representava a sua subsistência. Deus tem acesso ao seu trabalho, assim como Deus teve acesso ao trabalho dele naquele dia. Deus tem acesso ao seu negócio, está à disposição dele. Se ele precisar, deixem tudo de lado, sigam-me, Jesus disse. E eles deixaram tudo ali. Quando Jesus está no barco, sua presença elimina o medo, o fracasso, reduz a nossa preocupação com os resultados. Isso é, quando Jesus está no nosso barco. O versículo 4: obedeça os planos de Deus. Deus tem planos para cada um de nós. Quando os discípulos foram pela segunda vez, pescaram sob a direção de Cristo, não estavam sozinhos. E a pesca foi histórica. A pesca veio ultrapassando gerações. Essa história veio ultrapassando gerações, chegando a quase a 2000 anos. Podemos dizer, faltando 10 anos para completar, porque Jesus começou o ministério aos 33 anos. Então, de lá para cá, 2023 fará 2000 anos que Jesus esteve começando o seu evangelho. Se Cristo está dirigindo a sua vida, não há como fracassar, porque Deus não patrocina fracasso. E terceiro e último, Lucas 5, versículo 7: as bênçãos que Deus tem não é apenas para você. Se você é uma pessoa abençoada por Deus, porque você já tem uma vida com propósito, automaticamente, na sua casa, no seu bairro, no seu trabalho, na escola, na faculdade, as pessoas vão olhar para você e elas vão perceber que você é diferente. Não importa se você tem muita coisa ou pouca coisa, você é feliz, você tem propósitos. Todo homem bem sucedido, ele nunca pensa em si próprio, ele procura compartilhar com os outros. Deixa eu contar uma coisa aqui para vocês. Eu moro ali a 300 metros da igreja central de Várzea Grande. Eu moro no fundo da Sorpan, exatamente no fundo.
Tem uma placa lá, Procópio Imóveis, ali que eu moro. Se você passar a noite ali, você vai perceber também que daquelas casas, desde a igreja indo até o zero, a única porta de casa que fica aberta de noite é a minha. O muro é alto, eu estou subindo um pouco mais agora, vou aproveitar que alguém chegou para ajudar a levantar um pouco mais o muro, que ele é alto, né? Só que tem grade, é portão elétrico e tudo mais. Até um tempo atrás, eu ajudava as pessoas, eu não dava comida, que normalmente eu como fora, né? Então à noite em casa eu como muito pão, como ovo, essas coisas que a pessoa solteira faz, né? E muita bolacha, então às vezes eu dava. E eles pediam água, eu gosto de tomar muito água com gás, então as garrafinhas eu enchia de água, botava na geladeira. Só que a partir de um momento para cá eu não estou ajudando mais ninguém, lá. A Bíblia nos ensina que nós devemos amar o próximo. A gente não pode fazer tudo por todos, é claro, mas a gente pode fazer sempre algo por alguém. Mas se você for lá na minha rua e ver, é só pessoas novas, que elas não querem trabalhar. Elas querem comer, porque tem fome, é claro. Mas elas querem trabalhar para isso? Não querem. E aí eu comecei a ajudar um, tem que ajudar outro, eu fiquei nervoso um dia. Eu cheguei um dia da Chapada, eu estava subindo o escritório da minha própria imobiliária, eu mesmo fazendo, porque eu dou palestras motivacionais. Eu disse assim, eu comecei como corretor de imóveis, sou perito imobiliário, sou corretor público e agora comecei a minha 7ª faculdade, negócios imobiliários. Então quando eu der uma palestra motivacional com o meu livro, eu quero dizer, eu tive orgulho porque no passado eu trabalhei construção, eu sempre fazia construção. Aí eu cheguei, era mais ou menos 11 horas, não almocei na Chapada, vim, a areia fica por lá de fora de casa no bed, eu pegando a areia e levando sozinho, eu estava com um problema no joelho, eu estou tomando remédio pelo meu joelho, né? Como eu disse para a irmã, Deus me livrou da morte 7 vezes, minha mãe está aqui, a minha mãe sabe, e eu publiquei, conto tudo no livro. Mas eu estava com um problema no joelho, tinha que subir com concreto. E o cara dormindo lá fora, de dia, domingo 11 horas da manhã. Aí teve uma hora que ele levantou e veio. Ô moço, bom dia, o senhor pode me arrumar um copo de água? Eu fiz uma coisa que não deveria ter feito, mas eu fiz. Eu falei assim, rapaz, bonito para você, né? Estou aqui trabalhando no sol quente, sozinho, subindo, descendo com concreto, eu sozinho, você dormindo aí, agora eu vou descer daqui de cima para pegar água para você, bonito? Falei para ele, não vou. Talvez eu tenha feito errado, você me desculpe, mas tempo todo ajudando as pessoas, mas pessoas que precisam de ajudar. Eu tenho certeza que vocês conhecem pessoas que você vai na casa delas, às vezes tem uma criança pequena e não tem um pãozinho, um leite para dar, porque a família dela, da criança não trabalha? Não, é porque às vezes quer trabalhar e não tem emprego, e nós precisamos de ajudar. O livro de Jó diz que Jó era muito rico, era ou não era? Jó era rico, mas a Bíblia também diz que quando ele ia ajudar alguém, ele traçava a vida da pessoa para saber se aquela pessoa era digna de ajuda ou não, porque hoje em dia as pessoas querem ser ajudadas, mas elas não querem ajudar a ninguém, elas querem ganhar tudo de graça. Se eu perguntar aqui para você hoje, nessa noite, quem gosta de ganhar presente, eu tenho certeza que todos vão levantar a mão. Quem é que não gosta? Mas tem muitas pessoas que gostam de ganhar presente, mas não dão presente. Agora, quando você trabalha, que você prospera na vida, não rico, mas tem uma vida confortável, e você tem condições de dar um presente para alguém, para uma garotinha, uma mocinha que está ali, que deve ter a idade da minha sobrinha, se eu der um presente para ela, ela vai ficar feliz. E se eu der um presente para ela, e vendo ela feliz, eu vou ficar mais feliz ainda, porque ela está contente. E assim o que Deus está dizendo aqui, que as bênçãos de Deus sobre nós devemos compartilhar, não dar tudo que você tem, porque você poupa. Nós moramos numa região, a Baixada Cuiabana, que tem muita gente que trabalha, eu administro vários imóveis, eu vejo várias pessoas trabalhando, são trabalhadores, mas eles não poupam. Eu fico observando, eu fico falando, guarda isso, guarda aquilo. Eu tenho um amigo meu que é da concessionária Yamaha de Várzea Grande, bem em frente à igreja adventista, e ele me conta tudo. Essa semana ele falou assim, eu estou sentindo o seu conselho, vou parar de beber, agora eu vou comprar minha própria casa. Vai chegar um momento na vida que se não parar, vai sentir falta. Então a gente precisa de poupar, e aí você constrói. Todos os dias você vai construir um pouco, Tem um ditado que diz, que eu uso nas minhas palestras, aquele que nunca para, ele vai chegar a uma distância que jamais será alcançada. Quando nós ouvimos nossos pais, aquela jovem que veio aqui agora há pouco, que está com a mãe dela lá, ela falou sobre os dízimos e as ofertas, é jovem. Se ouvir os pais, terminar a escola, terminar a faculdade e começar a trabalhar, a poupar, vai ter uma vida promissora.
A minha mãe está aqui, a minha mãe sabe. E eu não ouvi a minha mãe, quantos anos da minha vida, a minha mãe falando: filho, não faz isso, não faz isso. Gastei tanto dinheiro toda a minha vida. Quantas vezes eu tinha namorada no sul do Paraná, de Rolim de Moura, Rondônia, até Castro, no Paraná, são 2.700 quilômetros. Eu ia 4 vezes no ano para ficar lá, sabe quanto tempo? 2, 3 dias. E voltar 2.700 para ir, 2.700 para voltar. Eu não poupava. O milagre será maior do que você imagina quando Deus abençoa você. E quando você tem capacidade de abençoar outras pessoas. Não dá tudo que você ganhou, mas ajudar um pouquinho. Tente mais uma vez, mas agora tente com Cristo. Não permita que o desânimo venha impedir o sobrenatural da sua vida. O segredo para superar o fracasso está relacionado com persistência. E a persistência, ela é a vitamina do sucesso. Imagine se Simão tivesse contestado, duvidado, reclamado, certamente ele perderia o milagre. Enquanto o irmão prepara o hino final, eu quero que você entenda o que diz em João 5, versículo 17. João 5, versículo 17 nos diz: disse Jesus: meu Pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Enquanto nós vivermos aqui nessa terra, será uma vida de lutas. Às vezes aposentamos, mas o salário da aposentadoria não é o suficiente. Deixa um exemplo claro aqui do meu tio, irmão da minha mãe. Ele mora em Várzea Grande. Trabalhava no hospital. Trabalhava em 2 hospitais do estado de São Paulo, na capital. A esposa dele também trabalhava. Ela é aposentada com um salário muito bom. Hoje ele é aposentado com salário mínimo. E muitas das vezes ele fala: eu não deveria ter saído. Muitas pessoas disseram, muitas ainda vão dizer: eu não deveria ter ido por aqui, eu deveria ter ido por aqui, eu deveria ter continuado. Hoje meu tio está entrando em desespero. Ele tem uma filhinha pequena, depois de idade avançada foi pai. Tem alguns filhos no estado de São Paulo e no Paraná. Os filhos dele são muito gente boa, mas o meu tio é muito cabeça dura, muito sistemático. Às vezes nós criticamos porque os filhos não cuidam dos pais em algum momento da vida, mas a gente critica porque é fácil, mas não sabe o que aconteceu lá atrás. Porque a Bíblia também diz: pai, não provoqueis os vossos filhos. O meu pai se matou de tão nervoso que era. O meu pai nunca brincou comigo, mas eu sempre gostei do meu pai. Meu pai descansou do Senhor faz 5 anos e meio, mas era meu pai, nunca brincava. E às vezes a gente não tem tempo para brincar com nossos filhos. E aqui vai dizendo: espere no Senhor com paciência, pois tenho certeza que Ele está trabalhando na sua vida. Jesus está no barco. Nós vamos cantar Jesus é meu capitão. E quando nós estivermos cantando esse hino, reflita na sua vida. Nós estamos num barco aparentemente à deriva, mas ele não está à deriva. Se nós estamos nesse barco rumo ao porto seguro, das quais Jesus é o nosso capitão, vieram tempestades. Houve um momento na vida dos discípulos, já como apóstolos, que Jesus dormia na proa daquele navio. A tempestade veio no mar da Galileia. Eles entraram em desespero e começaram a gritar: mestre, nos socorra, não sei que nós afogamos. O rei do universo estava naquele barco dormindo na proa daquele navio. E eles esqueceram de Jesus. Nós não devemos ter medo do futuro, a menos que nós esqueçamos quem foi nossos pais no passado, e que Jesus e que Deus fez por ele. Vamos nos colocar em pé e vamos cantar o hino final. Jesus, meu capitão.